Regai, o que é e como faz você prosperar. Eu sou a Cris de Medeiros, sou terapeuta, sou especialista em acesso ao inconsciente e ajudo você a vencer o medo para encontrar a prosperidade. Então já aproveita, clica no coraçãozinho aí, se inscreve no meu canal para não perder mais nenhuma dica sobre como prosperar, tá bom? Muito bem, regai, o que é regai? Regai é, é o imperativo do verbo regar, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Também pode ser uma metáfora. Regai é um método criado por mim que há 17 anos eu estudo e trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Há 17 anos eu ajudo pessoas, assim como me ajudo também, né, a transformarem medos em coragem, fraqueza em força, para que elas possam encontrar a prosperidade em todas as áreas da vida delas. Há 17 anos, mais de 5.000 pessoas já estiveram comigo em um dos meus 10 treinamentos que eu desenvolvi. E eu estive com cada uma delas pessoalmente, olhei, ouvi, falei, abracei cada uma delas. E posso garantir que quando a pessoa encontra dentro de si significados, propósitos, encontra dentro de si algo maior, ela se apaixona pela vida, ela é capaz de transformar a vida dela. E não precisa demorar 10 anos, não, isso pode ser rápido, né? Então, há 17 anos eu faço isso, estudando psicologia, psicanálise, programação neurolinguística, constelações familiares, tantas outras abordagens. Eu também dei aulas e ainda dou aulas na mentoria. Eu tenho uma série de alunos hoje e há mais de 10 anos eu dou aula de programação neurolinguística e constelações familiares. E nessas aulas eu pude experimentar também o entendimento de todo o meu estudo, de toda a transformação que as pessoas passaram e pude compilar um método que leva as pessoas a transformarem tudo isso em prosperidade. Que tudo isso é? Elas ressignificam gabaritos inconscientes. Esse é o significado da palavra regai. Ressignificação de gabaritos inconscientes. E então, nesses 17 anos, eu consolido um método muito poderoso que transforma realmente pessoas. Bom, o que é que não é, né? Regai, esse método. Não é Reiki, não é Theta Healing, não é cura quântica, não é lei da atração, não é nada disso. E falando que não é, eu não estou menosprezando, não. Todos têm seus valores, mas não tem nada a ver com isso. Também não tem a ver com constelação familiar, como não tem a ver com programação neurolinguística. São muitas coisas juntas. Né? Quais são os pilares do método Regai? De novo, ressignificação de gabaritos inconscientes. Primeiro grande pilar é como funciona o seu cérebro. Você sabe como funciona seu cérebro? Nossa, nosso cérebro é uma coisa quase infinitamente superior a todos os estudos que a gente já fez. Ainda existem coisas a serem descobertas, né, sobre o nosso cérebro. Mas se eu não conheço, eu não tenho como usar. É como ter um celular top de linha e eu só usar o celular para o WhatsApp. Né? Nem para digitar eu consigo mandar uma ligação telefônica, porque não fazemos mais ligação telefônica. Né? Puxa, você tem um celular de 10 mil reais na mão e não sabe utilizar os recursos que ele tem. Nossa, que perda, não é? Não precisava de tudo isso, não é mesmo? Podia comprar um Xing Ling bem baratinho, colocar a carenagem de um iPhone, né? E tá tudo certo. Para que você vai ter um iPhone de 10 mil reais se você não usa todo o potencial que ele tem, não é? Então,
é a nossa vida. Você tem aí uma mente, um cérebro fantástico. Você sabe que dentro do nosso cérebro existem 3 cérebros interdependentes? Sabia disso? E que eles têm funcionamentos específicos e que eu me comporto de determinada maneira em função desses 3 cérebros. Uma coisa maravilhosa, descoberta na década de 70, e traz até hoje para nós aprendizado sobre por que eu ajo assim no rompante, por que eu sou tão impulsivo, por que eu sou tão emotivo. Sabe por que você é tão emotivo? Porque dói tanto as coisas. Há pessoas que não compreendem, mas falam isso. Nossa, eu sinto no meu corpo as coisas. Ela é uma pessoa emotiva. Ela é voltada para esse centro emotivo. Você conhece pessoas, e talvez você seja assim, pessoas frias, centradas. A gente chama de centrada, mas não é bem um centramento. É porque ela não se conecta com as emoções. Então ela está sempre distante. Você conta uma tragédia para ela, ela está sóbria, como se fosse sóbria. Isso não é sobriedade. Isso é desconexão de emoções. Isso é não se permitir ser humano, né? Mais uma pedra de gelo, sempre fria. Pessoas racionais. Então, entender o funcionamento desse nosso cérebro é poder, é colocar na mão da gente poder. Para que isso? Puxa, é eu entendendo como funciona meu cérebro que eu vou me entender, que eu vou poder sair de comportamentos obrigatórios. Pô, eu não preciso me comportar assim, eu não preciso explodir, eu não preciso quebrar a mesa. Eu me lembro, há muitos e muitos anos atrás, eu tive um gerente numa empresa de transportes internacional que ele esmurrava a mesa na frente das pessoas, xingando palavrões no trabalho. Pensou? Coisa louca, né? Por que faz isso? Ele pode deixar de ser assim? Pode, desde que se conheça. E se conhecer é conhecer essas estruturas cerebrais que funcionam, mas que estão funcionando a bel prazer, não sou eu que comando isso. E quando a gente diz assim, ter controle sobre as emoções, é entender esse funcionamento cerebral. Né? Isso é magnífico. Então, esse é um grande primeiro pilar do método Regai. Que ao entender esse funcionamento, eu entendo onde minhas programações se iniciaram. Sabia que a gente tem programações? Nós precisamos ter essas programações para funcionar. É imperativo do nosso comportamento, da nossa máquina, ter comportamentos automáticos. Você já percebeu que você funciona na rotina? Cris, eu não tenho rotina. Mesmo não tendo rotina, você cria uma não rotina para você. Né? Por que a rotina é importante? Porque eu não preciso ficar decidindo o tempo todo o que eu vou fazer. Porque decidir o tempo todo o que eu vou fazer desgasta esse potencial de pensamento. Desgasta. Quer saber por que desgasta? Porque chega ao final do dia, como você pensa, como você decide? Nós não temos mais ânimo, a gente está cansado, e esse cansaço é mental. Já ouviu dizer que o cansaço mental cansa mais do que o cansaço físico? Às vezes, quando você vai fazer um curso, você sai de lá cansadão, né? Dorme cedo. Cansaço mental é isso. Nosso cérebro, ele consome 25% de toda a energia do nosso corpo. Já pensou? E o nosso cérebro, ele tem, no máximo, 1,5% do peso do corpo. É pequeno, mas consome 1/4 da energia do corpo. Olha só, né? Então, nós gastamos. Então, nós precisamos. O vídeo está pausado, reconectando. Opa, voltou. Então, isso é muito sério, porque nós precisamos ter espaço saudável na mente para fazer escolhas importantes. Imagina se vocês acordam de manhã, você não sabe se vai acordar às 8, 8h30, 7, 7h30. Você precisa pensar.
Quando você abre o olho, será que eu levanto agora ou levanto mais tarde? Isso já consome uma capacidade de decisão, de escolha, né? E será que eu escovo os dentes ou vou tomar café? Será que eu como isso ou aquilo? Nós destruímos a rotina e gastamos as nossas capacidades de escolha e decisão em trivialidades, que podia estar tudo numa rotina, e aí você não precisa gastar. Chega em momentos importantes que você precisa decidir coisas sérias, você tem capacidade para isso. Isso é conhecer o cérebro, conhecer essa máquina fantástica a nosso favor. Mas se você não conhece, você está perdendo o jogo, né? Então, esse é o primeiro grande pilar do método Regai, um método de transformação de medos, inseguranças em encontro da prosperidade. Bom, segundo grande pilar, você sabe como, quando você formou conceitos, crenças, regras que te acompanham até hoje, aos 40 anos de idade, eu, aos 63, tenho regras, eu tenho conceitos que me acompanham até hoje. E quando eu digo, não, eu faço esse café assim porque minha mãe fazia. Isso é um conceito, é uma regra que eu adotei quando eu era criança, entende? Quando nós adotamos conceitos na infância, do 0 aos 12. E do 0 aos 12, nós construímos conceitos que vão nos acompanhar a vida inteira. Quem era essa criança? O que essa criança sabia da vida? O que essa criança conhecia, entendia do mundo? Que experiências a criança tinha para guardar conceitos que vão acompanhá-la a vida inteira? E aí, chega na vida adulta, você diz assim: é, as pessoas dizem que eu sou capaz, as pessoas dizem que eu sou capaz de. Me admiram pela minha capacidade, mas eu tenho um medo danado de empreender. Eu tenho um medo danado de mudar de emprego. E se não der certo? Isso é conceito infantil. Isso é conceito infantil que foi construído lá atrás. Então, quando foi que esses conceitos foram formados? Que conceitos são esses? Você sabe? Então, o método Regai ele é estruturado, além de bases científicas da formação cerebral nossa, que é um poder na minha mão, também a formação mental, conceitos, regras, crenças formadas nesse aparelho na minha infância. E não só na minha infância, com aquelas pessoas, papai e mamãe, e que eu carrego até hoje um comportamento que acredito seja certo. Acredito. Mas quando eu me livro desses comportamentos, não é me livro, né? Quando eu ressignifico, e por isso eu me livro, eu me eu posso acreditar na minha capacidade, eu posso acreditar em quem sou eu posso empreender. Uma pessoa disse, Crísio, eu gostaria muito de fazer comidas em casa para oferecer para as pessoas nos trabalhos dela, montagem de marmitas, mas tenho medo de não dar certo. Da onde vem esse medo de não dar certo que impede essa pessoa de fazer algo que está ao alcance dela, na capacidade dela? Ela cozinha, ela tem cozinha em casa. Poxa, o que falta? A vergonha, talvez, de dizer: olha, eu estou fazendo marmitas, você quer comprar? A vergonha, e de onde vem essa vergonha? Né? O que me impede de ser melhor? A Tânia está escrevendo aqui no YouTube: a busca é como ressignificar. Quando eu busco, eu posso encontrar, Tânia, mas não necessariamente eu ressignifico. Eu posso encontrar, entender que foi lá, mas continuo vinculado, amarrado naquele conceito antigo infantil. E aí eu não cresço, eu não mudo, entende? Ah, voltou? Está meio inconstante aqui, está meio inconstante a internet, mas tenha fé, vai funcionar. Ah,
Ele não conseguia brincar com a filha de 12 anos. Ele preferia levá-la ao shopping. Ele preferia pagar brinquedos, comprar coisas, né? Mas ele não conseguia ter um tempo saudável com a filha. Ele não conseguia parar e ficar com ela, conversar, explicar algumas coisas, né? Ele já pegava ela pela mão e levava ao shopping. Conversando com ele chega num ponto da vida dele, justamente nesse lugar aqui. Você sabe quais as crenças, quais conceitos se formaram? Ele disse assim: eu tinha uns 8 anos de idade e eu fiz alguma coisa, eu não me lembro o que era, e meu pai me deu uma palmada na minha bunda. Ele nunca tinha me batido. Ele me deu uma palmada. E não foi um espancar, foi uma palmada na minha bunda. E eu caí no chão chorando, horrores. Chorei demais, muito. O meu pai chegou e trouxe uma nota de dinheiro, deu para mim, e eu fiquei feliz e sorrindo. Tem de onde que ele marcou isso? Ele marcou que perdão, amor, consideração eram transmitidos a partir do dinheiro, né? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Eu tenho um caso de uma aluna também que, nesse momento de entender esse pilar do método dentro de uma mentoria, ela disse assim, ela falou, olha, eu não sei porquê, mas na minha bolsa, eu sempre carrego balas, doces comigo, na minha bolsa. Aí vamos conversando mais um pouco. E ela disse, eu chupo essa bala, esse doce, quando eu estou nervosa. Ah, então quando você está nervosa, você precisa da bala para acalmar. Vamos conversar mais um pouco. E ela chega no momento em que ela era criança, e quando os pais brigavam, papai e mamãe brigavam, eles brigavam muito. O vovô pegava ela pela mão, levava ela até o bar ao lado, na rua lá, e comprava balas para ela. E lá o vovô ficava com ela chupando bala e o vovô com ela. Todo momento tenso na vida adulta dela, ela chupa uma bala. É como se aquele momento, chupando a bala, trouxesse aquele alívio que o vovô fazia com ela. Entende? Isso é o segundo pilar do método Regai. Você encontrar onde foi que você criou conceitos na infância, que você carrega até os dias de hoje. E tem muitos conceitos que me levam a coisas boas, mas outros que não me levam mais a coisas boas, que me levam a adoecimento. Uma outra aluna me diz que ela reconhece que o pai não dava carinho para ela, não dava atenção para ela. O pai trabalhava muito, sabe? E chegava em casa à noite e ela queria a atenção do pai. E o pai não dava atenção para ela, porque queria relaxar um pouco, assistir televisão e ia para a cama dormir. Um dia ela adoeceu, ficou gripada. Quem foi cuidar dela? O pai. O pai foi cuidar da menina. Até aí tudo certo, né? Passou um tempo, ela adoeceu de novo. A relação com o pai sempre foi assim. Ela querendo o pai, o pai não dava atenção. Outra vez ela adoeceu novamente. E quem foi? O pai. Inconscientemente, isso são mecanismos mentais, inconscientemente, ela fez a conexão de que quando ela está doente, ela recebe carinho. Sabe o que aconteceu? Ela contraiu asma, mas era uma asma emocional. E o que acontecia? O pai cuidava dela, levava essa menina até o hospital, inclusive, fazia nebulização. Mas como o pai estava com ela lá? De que forma? Qual era o humor do pai de madrugada com essa menina doente? O humor dele era péssimo, porque ele estava cansado, ia acordar cedo e trabalhar o dia inteiro, né? Então ele estava com humor péssimo. Ela suportava o humor péssimo do pai para tê-lo, entende? Então, olha só, ela adoecia para ter a presença do pai. Só que essa presença não era
boa para ela, porque era uma presença de um humor péssimo. Mas mesmo assim valia a pena a dor, a doença e o humor. Construções na infância que nós fazemos. Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar. Você sabe que existe uma consciência sistêmica em nós que, que dá sentido à nossa vida e faz com que nós repitamos aprendizados negativos, que eu chamo de ciclos, mas são funcionamentos sistêmicos. Por que sistêmicos? Porque vem lá de trás, dos nossos avós para os nossos pais, para nós. Pode chamar do que quiser, alguns chamam de hereditariedade. São aprendizados sistêmicos que vêm com a gente. E nós não somos capazes de perceber o funcionamento desses ciclos, assim como tem ciclos na nossa vida, e que nós repetimos sem saber. Repetimos doenças, repetimos padrões de comportamentos, repetimos porque somos dessa família, pertencemos a essa família e queremos ser considerados por essa família. E isso é muito forte na nossa vida, na nossa história, né? Então, esses são os três grandes pilares que juntos vão trazer para nós uma consciência muito forte e que nós poderemos ressignificar e mudar muitos comportamentos. E acontece. Bom, tem uma coisa, as pessoas querem prosperidade, porque a gente está falando de prosperidade, né? Eu quero prosperar, mas elas erram o caminho da prosperidade, nessa busca. E eu quero dizer para vocês para você, quatro caminhos errados que as pessoas fazem ao buscar a prosperidade. Primeiro é achar que a prosperidade é sorte. Ontem alguém escreveu num vídeo que eu postei. Eu sou próspera, eu tenho fé, jogo todo dia na loteria. Né? Isso não é prosperidade. Isso não é prosperidade. Prosperidade não é sorte, é trabalho. E trabalho de conhecimento em primeiro lugar. Se eu não me conhecer, não tem como eu entender o caminho que eu estou fazendo para ser próspero. Uma amiga, aluna, me disse assim, algumas coisas que ela estava fazendo. Eu falei, mas por que você está desobedecendo? É certo e eles que acham que deve ser diferente, mas eu sei que é assim que eu estou fazendo. Reconectando aqui. Reconectou de novo, legal. Eu sei que é certo isso. Eles que acham que não devem, mas eu estou desobedecendo. Ok. Então vamos falar um pouquinho dessa desobediência. Faz o seguinte, até proponho a vocês. Traz na sua mente, na sua imaginação, sua mãe. Traz ela aí para sua frente. E só diz para ela 3 vezes a seguinte frase: Mãe, eu obedeço a senhora. Mãe, eu obedeço a senhora. Mãe, eu obedeço a senhora. E aí ela disse assim: minha mãe ficou feliz, mas meu pai logo veio e disse assim: ó, eu obedeci muito sua mãe e me ferrei por muito tempo. Cuidado. Ela entendeu o que estava acontecendo. Então, tem mensagens. Lembra sistêmico? Pelo amor ao pai, pelo conselho do pai, ela ouviu o que ele disse. Eu.
Menina desobediente. Cortou de novo aqui a conexão. Voltou. Menina desobediente. E hoje em dia, ela adulta, a mãe fala: você é teimosa, mas você acredita nas coisas que você faz. Olha só como é que é a cabeça, não é? Então, nós obedecemos regras que talvez não estejam dando muito certo para o nosso caminho da prosperidade. Segundo, caminho errado que as pessoas fazem é elas acham que não merecem prosperar. Por muitas crenças, inclusive crenças religiosas, que não é o que falam, mas o que a pessoa entende, né? Então, prosperaram, não merece porque era assim, etc, etc. Como é que eu vou ter uma saúde de ferro se minha mãe sempre foi deprimida a vida toda? Eu também vou ser deprimida, eu sou filha dela, entende? Então, pessoas acham que não merecem prosperar. Esse é um caminho errado. Terceiro, acham que a prosperidade é só dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. Aliás, dinheiro é uma consequência de uma vida próspera, de uma vida de saúde próspera. Steve Jobs gostaria muito que o dinheiro pudesse comprar a vida dele. Não deu certo. Ele tinha dinheiro, não é? Mas já não tinha mais vida. Então, a vida vem em primeiro lugar. A família, os amores, o trabalho, a vida financeira, que é um equilíbrio, e aí o dinheiro entra. Mas de nada adianta ter bens se você não tem as coisas mais importantes para você, não é? Tá? Então, as pessoas já acham que prosperidade é só dinheiro. E quarto e último lugar, caminhos errados para a prosperidade, é que elas acham que sem autoconhecimento elas vão prosperar. Eu não preciso conhecer, eu já me conheço. Elas acreditam que sem o autoconhecimento elas prosperam. Não. Desculpa, mas eu vou decepcionar você. Se você acredita que sem autoconhecimento você prospera, segue. E nós vamos nos encontrar lá na frente. E você vai dizer para mim: a Cris, eu devia ter ouvido você. Eu perdi anos da minha vida buscando prosperidade sem autoconhecimento, tá? Então, esses são caminhos que não levam à prosperidade. Bom, por que o método Regai, esse método que eu desenvolvi, é eficiente? Porque ressignifica na origem programas que você, que eu, que nós criamos e que nos sustentam até hoje. Programas inconscientes. Então, presta atenção. Ressignificam na origem programas que nos sustentam até hoje, programas ineficientes, ineficazes, que nos levam ao sofrimento e à tristeza. Então, essa ressignificação não é feita no comportamento atual, não, porque mudar um comportamento atual não muda a origem desse comportamento. Então, o método vai na origem. E quando você muda essa origem, você muda todos os comportamentos que estão vinculados a essa origem. E você sente a força, sente a segurança, sente a coragem, sente a confiança, amor próprio, sente tudo isso. Ok? Quais são os efeitos colaterais que o método Regai traz para quem faz? Primeiro efeito colateral. Passa a se amar. Primeira coisa que eu percebo, cuida da saúde. Cuida da saúde. A pessoa muda por fora. Você acredita que tem gente que muda o semblante? Semblante. As pessoas olham para ela, ela fala para mim. Tem um aluno que disse assim, Acrísio, no dia depois do fim do curso, da mentoria, ele disse, Acrísio, teve uns colegas, homens, que chegaram perto de mim e disseram para mim assim, o que aconteceu com você? Você foi a algum spa nesses dias?
porque você está diferente, você está com um semblante mais calmo, tranquilo, mais jovem. Várias pessoas dizem isso. Tom de voz, você mudou o seu tom de voz. Postura corporal, nossa, como você está com presença. As pessoas mudam, esse é um efeito colateral. Segundo efeito colateral, algumas pessoas ganham, são chamadas para ganharem promoção, para terem promoção, porque a presença delas muda e as pessoas dizem, nossa, tem um aluno que ele trabalhava na época no Banco do Brasil, ainda trabalha, e há 3 anos ele esperava a promoção. Ao final da mentoria, ele disse assim, Acrísio, eu me assustei. 3 dias depois do final da mentoria, o diretor me chamou e disse, eu quero que você se torne gerente dessa agência. E ele não entendeu por quê. 3 anos pleiteando. Mas sabe o que acontece? Muda a postura, muda semblante, muda a fala, a pessoa reluz, brilha. Quem não quer alguém com brilho perto? Agora, por que iam colocar ele se antes ele vivia com a cabeça murcha, com aspecto triste, arrastando os pés, todo desmantelado? Quem ia chamar essa pessoa para ser gerente? Mas quando ele se transforma de dentro para fora, ele passa a ser visto e desejado. Olha só que efeito colateral. Maravilhoso. E sabe o que acontece? Ele passa a valorizar pessoas. Valoriza a esposa, valoriza marido, valoriza filhos. Quantos filhos dizem assim, e eles, o pessoal testemunha, né? Mãe ou pai, quando você vai ter aquele curso de novo? Como você se transformou depois daquele curso? Filhos ganham paz. Paz com Z e paz de pais, pai e mãe. Pais ganham filhos, porque os filhos chegam, a primeira coisa que fazem é: ô pai, ô mãe, eu vim aqui abraçar vocês. Como vocês são importantes. Efeito colateral. Efeito colateral. Crescimento na vida. Prosperidade. Ok. Tem alguma exceção, a Cris, para fazer o método Regaia, Cris? Tem exceção, sim. As pessoas que não querem assumir a própria vida não devem fazer o método Regaia. Porque você vai assumir a sua vida. Você vai ser dono da sua história. Você vai assumir as consequências dos seus atos. E isso é maravilhoso. Isso se chama poder. Poder. Então, pessoas que não querem assumir a própria vida não devem fazer. Bom, era isso que eu queria deixar para você. Se você gostou desse bate-papo, curte aí, bota um coraçãozinho, compartilha enquanto esse vídeo está por aí, porque ele pode sair do ar a qualquer momento. E olha, se inscreve no meu canal, que nós vamos falar muito mais sobre prosperidade. Prosperidade cabe, você merece ser próspero. Você merece, você veio ao mundo para prosperar. Não foi para estar doente, estar na miséria, sem dinheiro, passando perrengue, brigando o tempo todo com todo mundo. Não foi para isso que você veio. Você merece prosperar. Gratidão por ter me acompanhado. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana que se aproxima. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.